Para a realização do estudo de caso, foram considerados alguns parâmetros iniciais como critério de comparação, sendo eles a resistividade, o efeito Joule, a condutividade, o seu preço de mercado e as normas citadas pela NBR 5410. Cada critério foi meticulosamente descrito e explicado de forma que fique claro os cálculos realizados. Por fim, foi escolhido o material que achamos mais apropriado, assim como a sua justificativa e relevância para nós. O primeiro parâmetro analisado é a resistividade representada pela letra grega Rho, que tem como objetivo caracterizar as propriedades condutores de um material, demonstrando o quanto ele impede a passagem de corrente. Sendo assim, quanto menor for a resistividade de um material, melhor condutor ele será. Esses valores foram descobertos experimentalmente, então tabelados, de forma que, fazendo análise dessa mesma tabela, percebe-se que a 20 graus Celsius a resistividade do alumínio é 60% maior que a do cobre, sendo respectivamente 2,82 vezes 10 a menos 8 a 1,72 vezes 10 a menos 8, cuja unidade de medida é ohms por metro. O segundo critério analisado é o efeito Joule, que foi calculado através de uma fórmula matemática que diz que a quantidade de calor dissipada é proporcional ao quadrado da corrente multiplicado pela resistência do material multiplicado pelo tempo. O valor adotado para a corrente é previsto inicialmente como 15 amperes, assim como o tempo, que é previsto de 24 horas ou 86.400 segundos, sendo assim a única variável a resistência. A resistência do fio pode ser encontrada multiplicando o valor da resistividade pelo comprimento dividido pela área da seção transversal. Como o fio é de natureza cilíndrica, pode-se usar a equação π vezes r ao quadrado. Através da resistividade, foi possível descobrir a resistência para o cobre e para o alumínio, sendo respectivamente 1,45 vezes 10 a menos 3 ohms e 2,39 vezes 10 a menos 3 ohms. Com estes dados, foi possível finalmente determinar a quantidade de energia dissipada pelo fio de cobre por metro por dia, que é de aproximadamente 28,19 kJ, enquanto a do alumínio é de 46,46 kJ. Com estes cálculos, podemos perceber que o gasto energético com alumínio é de aproximadamente 60% maior. Para calcular o aumento de temperatura após o uso, foi necessário primeiro calcular a massa dos materiais utilizados pela multiplicação da densidade volume, em seguida dividir a energia dissipada pelo efeito Joule por calor específico e massa. Dessa forma, foi obtido que no fio de cobre o acréscimo foi de 3,18 e no alumínio de 7,07 graus Celsius. Multiplicando a massa obtida no critério anterior pelo valor por quilo de cada material, determinou-se que o preço do cobre é de R$ 571,12 e do alumínio é de R$ 54,63. Logo, é possível concluir que o custo do cobre é 10 vezes superior ao do alumínio. Outro fator avaliado foi a condutividade elétrica, que é o inverso da resistividade. Quanto maior a condutividade, menor será a energia desperdiçada comparando fios de mesmas dimensões. Os resultados dos cálculos apontam que o alumínio tem cerca de 61% da condutividade elétrica do cobre. A Associação Brasileira de Normas Técnicas determina uma série de normas e parâmetros a serem seguidas para as instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. A norma que cuida desses parâmetros é a NBR 5410, que determina todos os parâmetros para as instalações elétricas de baixa tensão. De acordo com a norma NBR 5410.6.2.3, é possível utilizar cabos de alumínio em residências com altura inferior a 50 metros e pouca densidade de ocupação. Sabemos que o uso do alumínio diminui os custos do projeto como visto anteriormente. Ao optar pelo alumínio é preciso redobrar o cuidado, uma vez que o alumínio oxida com mais facilidade que o cobre, o que pode levar a problemas de superaquecimento nos condutores provocando incêndios, como por exemplo o que ocorreu no edifício Joelma em 1974. Que causou a morte de 174 pessoas devido a uma sobrecarga causada por um curto-circuito no ar-condicionado. Baseado nos parâmetros apresentados anteriormente, o grupo recomenda que a instalação seja feita com fios de cobre. O cobre, apesar de ser mais caro em relação ao alumínio, apresenta mais segurança e eficiência na passagem de corrente.